aconteceria se usássemos 100% da nossa capacidade cerebral? Você já deve ter se feito essa pergunta ou escutado alguém fazendo essa indagação. E essa ideia e foi muito difundida pela ficção científica, principalmente depois do lançamento do filme Lucy, em 2014, em que a personagem principal sofre um acidente com drogas sintéticas e essas drogas interagem com o interior do seu organismo, gerando alterações moleculares a nível do DNA. E então, gradualmente, ela passa a desenvolver a capacidade de aumentar o uso do seu cérebro, né? E começa a ter alguns superpoderes e fazer algumas coisas bem sensacionais. Mas essa ideia é falsa. Isso não acontece de verdade. A verdade é que nós usamos 100% do nosso cérebro 100% do tempo. Até quando estamos dormindo, descansando ou viajando na maionese sem fazer nada, nosso cérebro está trabalhando a todo vapor. O nosso cérebro não funciona só a nível consciente. Ele é responsável por regular todo o nosso organismo, pela manutenção de todos os outros sistemas, e imagens de ressonância magnética conseguem mapear quais regiões do encéfalo são acionadas diante de determinado estímulo, de determinado pensamento, sentimento, de determinado comportamento. E assim é possível notar como que todo o cérebro é usado. E essa identificação pela ressonância magnética é possível porque os nossos neurônios eles têm a capacidade de gerar eletricidade. A comunicação entre os neurônios acontece basicamente a partir da liberação de uma molécula química que vai ser capturada por um outro neurônio, e esse neurônio que capturou essa molécula, ou ele vai ser inibido para que ele pare de funcionar e pare de gerar sinais, ou para que ele gere esse impulso elétrico e envie seus próprios sinais para outros milhares de neurônios. Então, um único neurônio pode se comunicar com milhares de outros neurônios. E por causa disso, vão se formando teias de comunicação. Então, um primeiro estímulo, por exemplo, um som ambiental, vai entrar pelos nossos ouvidos, vai chegar lá no córtex auditivo e vai acionar um grupo de primeiros neurônios. Cada um desses neurônios que receberam esse estímulo do som vão enviar sinais para milhares de outros neurônios e podem chegar a diferentes regiões do encéfalo, mesmo que sejam regiões responsáveis por funções diferentes. E é por isso que um primeiro estímulo como o som pode desencadear tantas coisas como um sentimento, uma lembrança, um comportamento como a vontade de querer dançar, uma euforia, pode desencadear inúmeras coisas. E isso foi só um exemplo. Esse mesmo mecanismo acontece, inclusive com coisas que a gente nem se dá conta de que estão acontecendo. Nós temos filtros neurais, né, que vão limitar o que chega e o que não chega a nível consciente. Porque nem tudo é necessário de se chegar ao nível consciente, né? O nosso cérebro ele trabalha e responde a várias coisas o tempo todo. Então, se tudo chegasse ao nível consciente, seria um grande gasto, um grande desperdício de energia. Essa questão do chegar à consciência são coisas que vão demandar a nossa decisão, o nosso pensamento, uma tomada de decisão, uma escolha, um raciocínio. Mas, por exemplo, não precisamos decidir que o nosso organismo precisa de manutenção da temperatura corporal. O cérebro simplesmente identifica isso, regula ali alguma liberação hormonal e faz com que comecemos a suar, por exemplo. Então, o cérebro está o tempo todo trabalhando em diversas funções, em diversas atividades e na regulação de diversos circuitos. O cérebro é um órgão mais complexo. Por mais que existam diversos estudos a respeito dele, ainda existe muita coisa a ser descoberta sobre ele. Mas uma das coisas que já foi constatada é que usamos 100% da capacidade desse órgão. E esse é um ponto também muito importante, que o nosso cérebro ele é um órgão que foi selecionado ao longo de milhares de anos de evolução, de acordo com o que foi mais adaptativo para que ele desempenhe as funções que ele precisa desempenhar da forma mais funcional possível. Nesse sentido, esse órgão que todos os seres humanos apresentam
é usado de forma integral. Não existe uma fórmula mágica para que a gente consiga desenvolver novas habilidades a partir de um melhor uso do cérebro. Isso talvez fosse possível daqui a milhares e milhares de anos, com nova pressão seletiva da seleção natural, quem sabe. Mas, nesse sentido, nós, seres humanos, usamos 100% da capacidade do nosso órgão, que é o cérebro. Mas existe uma diferença entre usar 100% da capacidade do órgão, como usamos 100% da capacidade do nosso coração para bombear o sangue. Não tem como hackear o coração e fazer com que ele faça outras coisas diferentes do que ele faz. Ele obedece à fisiologia e às funções que ele foi desenvolvido para fazer. Mas pessoas diferentes que cuidam da saúde de forma diferente conseguem usar o potencial diferente também do corpo, de todos os órgãos e de todos os sistemas. Uma pessoa que bebe muito e fuma muito, provavelmente vai ter muito mais dificuldade de usar todo o potencial dos seus pulmões do que uma pessoa que é saudável, faz atividade física, por exemplo. E com o cérebro não é diferente. Os hábitos de vida de uma pessoa vão determinar a qualidade com que essa pessoa consegue usar o seu cérebro. O cérebro de uma pessoa que tem uma boa rotina de sono, por exemplo, vai ter muito mais capacidade de executar tarefas que demandem atenção, que demandem foco e que demandem aprendizado do que uma pessoa que dorme muito pouco ou passa noites em claro e acaba tendo comprometimento das regiões neurais relacionadas à atenção e ao foco. Então, se você quer usar 100% do seu cérebro, você não precisa de grandes estripulias e de experimentos laboratoriais complexos ou de drogas sintéticas. Você precisa ter bons hábitos de vida. E os hábitos básicos que qualquer pessoa deveria manter para saúde de forma geral, né, para o funcionamento adequado de todos os órgãos, de todos os sistemas e para usufruir o melhor da vida, são os mesmos. Todos os profissionais da saúde vão recomendar os mesmos hábitos basais de saúde, que é manter um sono de qualidade. E quando eu digo sono de qualidade, não é só dormir pelas horas suficientes. Cada faixa etária tem uma quantidade necessária de sono para que o cérebro consiga passar por todas as fases do sono e de fazer a manutenção de todas as funções que ele precisa. O sono é um momento muito importante e ele não pode ser procrastinado de forma nenhuma. E além desse tempo suficiente, a qualidade também tem que ser suficiente. A prática regular de atividade física também é indispensável para melhorar todo o organismo e, inclusive, através das práticas de atividade física, que adultos podem sintetizar novos neurônios. Crianças e bebês conseguem sintetizar novos neurônios naturalmente, mas em adultos isso só acontece a partir da prática de exercícios físicos, que é o processo chamado de neurogênese, em que novos neurônios vão sendo sintetizados. Além de que a prática de exercício físico, ela faz uma manutenção de moléculas que são tóxicas para o nosso organismo no geral. Moléculas que são necessárias para algumas funções, mas que quando elas são acumuladas, elas vão sendo tóxicas. E a partir da atividade física, a gente consegue fazer essa manutenção e essa limpeza dessas toxinas. Além disso, uma alimentação de qualidade, né? O alimento é a base do que vai fazer todo o nosso organismo funcionar. Nosso organismo não é nada mais do que um aglomerado de células que trabalham juntas e vão formando os tecidos, os órgãos, os sistemas. E essas células precisam de um substrato energético para funcionar e para desempenhar suas funções. E esse substrato energético vem do alimento. E não é só comer qualquer coisa e achar que está tudo bem. Cada alimento vai ter um grupo de nutrientes, um grupo de vitaminas, um grupo de minerais. E cada uma dessas moléculas vai atuar em cadeias metabólicas específicas. Por isso é importante comer de forma adequada também, valorizar a qualidade nutricional, porque às vezes você pode até comer uma coisa necessária ali, saudável e legal, mas aí depois você vai comer outra coisa que não é legal e ela pode, inclusive, comprometer o funcionamento de uma outra cadeia. Você deixa de dar o nutriente que o seu organismo precisa para executar determinada função e esse alimento ruim que você comeu ainda pode atrapalhar o funcionamento de uma outra cadeia. Então, assim, a alimentação ela é extremamente necessária para o corpo inteiro funcionar de forma adequada.
E além disso, também é muito importante que você dê constantes estímulos cognitivos para que você estimule a neuroplasticidade no seu cérebro, que você estimule que os seus neurônios é, se conectem cada vez mais com mais neurônios e que essas conexões que já existem vão se fortalecendo. Como quando eu disse que quando a gente escuta uma música, o primeiro neurônio a identificar essa música vai enviar sinais para diversos outros neurônios. Essas conexões entre os neurônios é onde vão sendo armazenados os aprendizados. E esses aprendizados, eles ficam numa região física mesmo do cérebro. Eles podem ser vistos. E quando damos estímulos para o nosso cérebro, estímulos cognitivos, quando estudamos, quando lemos, quando estamos aprendendo habilidades o tempo todo, não precisa ser só habilidades, conteúdos acadêmicos e técnicos, né? Qualquer coisa que você esteja aprendendo, você está gerando esse estímulo nos seus neurônios de fazerem novas conexões, de se fortalecerem, de criar novas assimilações. Então isso é muito saudável para que os seus neurônios eles não vão se degradando e enfraquecendo essa capacidade de se conectar. E além de que você vai ficar muito mais sagaz, muito mais sábio na sua tomada de decisão, facilitando pra caramba a sua vida, né? Então a capacidade cerebral nesse contexto de saúde, de funcionamento de órgão, ela não está relacionada só à quantidade de neurônios que nós temos no cérebro, mas a qualidade das conexões entre esses neurônios vai determinar muito mais a capacidade que nós temos de usar o cérebro. Então, se você quer aumentar a sua capacidade cerebral e usar mais o potencial desse órgão, você não precisa de drogas sintéticas, você não precisa de grandes estripulias da ficção científica, você só precisa cultivar bons hábitos de vida e cuidar bem da sua saúde. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui e me acompanhe nas redes sociais. Até mais!